Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Quarta-feira, mais um Cruzando as Conversas e hoje para falar sobre um dos temas que mais suscita debates do campo que unifica as abordagens de política e economia, a base e a alma do nosso programa. Programa que chega sempre num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. E o tema, que nós falávamos e deixamos um clima de suspense no ar, é Brasil, um dos países que mais gasta com servidores públicos. E aí nós vamos desdobrar os dados, os aspectos também legislativos em cima dessas possibilidades de reforma de uma estrutura que realmente coloca o Brasil em 7º lugar como um dos países que mais gasta com a estrutura de serviço público, comprometendo quase 13% do PIB nacional. Dados atualizados no ano de 2019 e que nós vamos desdobrar. Um time de peso para hoje, começando tendo bem à minha direita Gabriel Torres, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o vereador à minha esquerda Felipe Camozzato e, voltando à minha direita, o Giuseppe Riesgo, deputado estadual. Começo então e temos por vídeo, já está conosco, depois nós vamos estender boa noite também, o vereador Jonas Reis e mais tarde, entrando no segundo bloco, nós teremos a deputada estadual Sofia Cavedon. Vamos lá então com Gabriel Torres, a quem eu estendo boa noite e agradeço. Primeira vez que você está comigo, mas já é conhecido aqui da casa. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí na RDC TV. Muito bem. Vamos então, vindo de lá para cá, da direita para a esquerda, Giuseppe Riesgo, também muito obrigado pela pela presença e espero que seja a primeira de muitas que nós possamos abrir espaço de debate aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Da mesma forma, a primeira vez que eu participo contigo aqui, estava acostumado com o antigo apresentador, o Macalossi, vim várias vezes aí, fico feliz de poder voltar para o Cruzando as Conversas, que é um programa que eu gosto muito. Que bom que a gente pode se tornar essa grande... Eu costumo dizer essa grande ágora de debate político que é o Cruzando as Conversas, trazendo temas de relevância de toda a agenda 7 da semana aí do campo político, econômico e, claro, social. E à minha esquerda, Felipe Camozzato, a quem eu também estendo meu muito boa noite. Agradeço a presença e da mesma maneira ao Gabriel e ao Giuseppe. Já veio aqui também, Felipe? Mas que venha mais vezes agora, sob nova direção, vamos dizer assim. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui de novo. Ainda mais na presença aí desses dois grandes amigos. E eu ia dizer, me deu um calafrio aqui, à esquerda. Tô aqui, eu ia dizer que na perspectiva de quem está nos assistindo, eu estou na direita. Tá bom, tá bom. Eu já vou aproveitar só para deixar uma boa noite, registrar um abraço para a Teodora, a patroa está me assistindo lá. Opa! A Luísa, minha amiga, e também o Tomás Homer, que participa lá do Conselho, lidera o Conselho de Desburocratização do Estado, que eu e o Giuseppe fazemos participação lá também. Legal, e a gente vai falar sobre isso. Dados os abraços, também fiquem à vontade se quiserem mandar abraços aí. Bom, Gabriel, eu começo então já trazendo o tópico geral para que a gente possa desdobrar. E aí a gente tem que, vamos dizer assim, voltar no tempo, na história, na essência do entendimento constituinte dessa coisa pública que é o Brasil. O porquê que o Brasil se desdobra tanto em custo com o serviço público? Qual é o aspecto cultural disso? Por que nós temos esse compromisso? É falta de entendimento da coisa funcional? Realmente desconhecimento? Ou de fato é uma maneira de aparelhar e instrumentalizar os cargos públicos para manutenção de, enfim, uma série de demandas que a gente vai falar ao longo do programa? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, para ser bem sincero, Thiago. Acho que no primeiro ponto, o Brasil ele fez uma mudança principalmente após 85, a gente teve o retorno da democracia, que foi uma coisa super positiva, a gente teve mais liberdade, fim da ditadura. Tudo isso são mudanças institucionais importantes que vieram para o Brasil, necessárias que o Brasil precisava passar, mas junto com elas vieram uma série de legislações que começaram a tornar a máquina pública pesada, ineficiente
e aonde o grande incentivo que se colocou ali era para você ir para o setor público e ganhar um prêmio de estabilidade. Tem um estudo que ficou famoso do Banco Mundial, foi feito recentemente, 2016, 2017, se não me falha a memória, onde eles demonstram que no poder público brasileiro você consegue ter ganhos salariais de até 67% além do que você enfrenta, do que você consegue ter no mercado, para pessoas que ocupam a mesma posição, que têm o mesmo grau de experiência, que têm a mesma idade, que estão em situações de vida parecidas. Então, quando você compara, entre aspas, pessoas que estão na mesma fase de vida, você simplesmente estar no poder público no Brasil te dá um ganho salarial de até 67% na média. Isso se traduz, obviamente, com as legislações que você tem em incentivos para que a máquina continue trazendo pessoas, para que você aumente o tamanho da máquina, para que essas pessoas elas permaneçam e tenham um incentivo de entrar na máquina, mas não necessariamente isso se traduz em produtividade, Entendi. em ganhos, em melhorias de serviços públicos para a população. De alguma maneira, não corresponde custo-benefício do serviço prestado. Sim, você tem razão nesse ponto, não corresponde ao custo-benefício, mas você tem um ponto adicional, é que poder público no mundo inteiro, e se você pega os países que geraram prosperidade nos últimos 200 anos, o poder público ele é centrado e pensado para resolver, para solucionar conflitos entre a sociedade. Então ele media conflitos, ele resolve conflitos. Esse é o grande papel do poder público. É criar direitos de propriedade, é garantir que uma pessoa não tome o que é de outra pessoa, garantir que direitos humanos sejam respeitados. essa é a principal tarefa do poder público. Certo. Quando ele exacerba isso, aí você tem um problema bem mais sério. Muito bom. Nós tínhamos uma preocupação aqui, por isso eu não chamei na abertura, os nossos outros dois convidados que entram por vídeo estavam sendo testados para entrarem com melhor qualidade de áudio. Agora a gente já tem, então já tem estabelecido, vou estender o meu boa noite, então. Começo com a deputada estadual Sofia Cavedon, que já está conosco. Boa noite, deputada, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Da mesma maneira, Estamos para o debate. Obrigado. Da mesma maneira, aos convidados presenciais, né? Sofia também já assisti, cruzando as conversas aqui com o Macalossi, e a Sofia já participou. Comigo, primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Já o vereador Jonas Reis está vindo pela segunda vez, então eu estendo meu muito boa noite e satisfação em encontrá-lo de novo aqui, vereador. Boa noite, Tiago. Uma satisfação receber novamente o convite desta importante emissora. Envio meu abraço a todos os participantes e os telespectadores. Espero que tenhamos um bom diálogo aqui. Muito bom. Sobre as questões que importam para a sociedade. Vamos desdobrando, então, vamos batendo, trocando essas figurinhas. Giuseppe, indo nesse campo, né, do que fala aí o Gabriel, nós não podemos deixar de considerar um fator muito relevante para uma ressignificação dos custos com a máquina pública, ou pelo menos para uma releitura, que é a pandemia. A pandemia ela não pode simplesmente ter surgido para fazer com que nós reconsideremos relações presenciais ou outros tipos de trabalho, teletrabalho, tudo isso se transforma. Mas isso também se percebeu que muitas coisas já dá para diagnosticar na coisa pública que pode desinchar. Isso entra hoje como talvez uma segunda camada de uma PEC de reforma administrativa ou ainda não dá tempo de perceber os impactos da pandemia na administração pública? Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar minha colega, a deputada Sofia, e o colega do nosso vereador Camozato, Jonas, agradecer a presença deles. Acho que é importante ter esses dois pontos de vista aqui, né? Tanto o ponto do pessoal que está aqui presencialmente, que evidentemente vai ser uma visão um pouco mais de eficiência do setor público, um pouco menos de querer que ele cresça cada vez mais, e eu acredito que os convidados que estão à distância vão ter opiniões, às vezes, divergentes das nossas. Eu acho que isso é importante para a gente poder ter um debate de qualidade. Quanto à pandemia, Tiago, eu não sei se a gente consegue ainda perceber exatamente o que pode ser feito para alterar o setor público por conta da pandemia, mas o fato é que, na minha visão, já existem diversos pontos que podem ser reconsiderados e repensados. O setor público ele existe por algum motivo, né? Ele tem algo a fazer e algo a entregar para a sociedade. O ponto que nós temos que trazer aqui e sempre ter presente é que o setor público ele é importante, evidentemente. Claro. No entanto, ele tem um certo limite de atuação e ele tem algumas regras próprias. E algumas pessoas me questionam por que eu digo que o setor público é inerentemente menos eficiente que o setor privado. Porque ele tem que ser.
Ele tem que ser mais travado, ele tem que ser mais regrado, ele tem que ser mais observado e mais fiscalizado, pelo fato de que ele é baseado em recurso público. Não é a mesma coisa administrar um dinheiro privado, meu dinheiro pessoal, do que eu, enquanto gestor público, administrar um dinheiro público. Por quê? Porque o dinheiro público não é meu, evidentemente, então precisa de regras, precisa ser mais travado, precisa ser mais observado. E isso faz com que o setor público seja mais lento, isso faz com que ele seja um pouco mais truncado e que se tenha mais riscos ao fazer a gestão do dinheiro público. Então ele é mais lento, ele é mais trancado. E por conta disso, justamente por isso que nós precisamos pensar o que o setor público deve fazer e o que ele não deve fazer. O que ele deve ter uma atuação presente, grande e relevante e o que ele deve ficar afastado. Na minha opinião, por exemplo, o setor público ele não deve ser dono de empresa. O poder público não tem que ser dono de empresa. Por quê? Porque a atividade empresarial é algo rápido, é algo dinâmico, algo que tem que ser visto a questão de mercado, o que pode, o que não pode, as alterações que o mercado tem diariamente e por isso o setor público não pode administrar empresa. E aí, na questão da reforma administrativa que tu menciona, a gente precisa entender o que deu certo e o que não deu certo no setor público. Algo que eu questiono há muito tempo, e eu conheço pessoas que trabalham no setor público e questionam isso também, é a questão da estabilidade. Existe muito servidor público que é estável, que faz um trabalho de muita qualidade e que se sente desprestigiado pelo fato de que outro colega dele, que também tem estabilidade, não faz um trabalho tão qualificado e não corre risco algum de ser demitido, de ser afastado. Isso faz com que se gere até um certo atrito dentro do próprio serviço público entre servidores que acham que isso é injusto e também a difícil possibilidade de ocorrer promoções por mérito, esse tipo de mobilidade dentro do serviço público que tem que ser alterado. Então eu acredito que é o seguinte, o setor público ele deve existir, evidentemente, ele deve ter as suas funções, mas ele tem um certo limite porque ele não consegue passar muito disso e às vezes ele cresce demais e algumas vezes ele fica vivendo por ele mesmo e vivendo para ele mesmo e tentando crescer para dar benefícios para aqueles que estão lá e isso acaba prejudicando a população porque é quem paga a conta. Muito bom, muito boa a participação inicial. Só para a gente entender um pouco a dinâmica desse nosso primeiro bloco, vou fazer uma pergunta para o Gabriel, um convidado. Gabriel, um convidado, Gabriel, um convidado, Gabriel, um convidado, para a gente poder aproveitar mais a presença do Gabriel Torres, que ficará conosco nesse primeiro bloco, ele que é o presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Gabriel, países como Peru e Chile comprometem 6% do PIB, eu diria apenas, ao passo que o Brasil é mais do que o dobro disso. Há possibilidade de reconsiderar ou reconfigurar isso a curto prazo, sem que seja uma reforma aguda, porque as reformas no Brasil elas não são drásticas em nada, nenhuma reforma é drástica no Brasil, que é muito engraçado, não é nunca reforma, é sempre uma mastigada da situação, mas a curto prazo tem como fazer uma diminuição disso para que daqui um pouco mais, e aí eu volto ao tema da pandemia, até muito desse PIB comprometido possa se reverter no rescaldo que vai ficar, porque a gente está falando do combate à pandemia, que é um combate de trincheira agora, que é o combate à saúde. Mas depois nós vamos ter um efeito colateral muito grande para se retrabalhar o país. Você acha que é possível? Olha, é sempre possível você reconfigurar o modelo, o tamanho, como você quer que o poder público funcione. Para isso, você utiliza os instrumentos democráticos que existem. Você tem o parlamento, que pode aprovar reformas, você tem o judiciário, quando você contesta alguma medida que você entende que está exacerbando os limites constitucionais, os limites legais. Então, isso é parte dos instrumentos democráticos, é parte das instituições e é através da mudança das instituições que se constroem países prósperos. Esse é o principal achado que a gente tem aí em teoria econômica e ao longo dos últimos anos, né? Bons países, países que são mais prósperos, países onde as pessoas têm mais oportunidades, são países em que as instituições funcionam melhor, em que se constroem instituições dessa forma. Você, obviamente, não vai fazer isso do dia para a noite no Brasil, isso não vai acontecer. Alguém que tenha essa ideia vai estar se enganando e criando uma expectativa além do que é possível, mas é possível você, através de reformas sistemáticas, acontecendo uma atrás da outra, onde você vai mudando ponto a ponto do cenário que você tem, você ir com o tempo revertendo isso. Um bom exemplo de uma coisa que aconteceu nos últimos anos. Muito tempo atrás era comum você ver a folha de pagamento crescer sistematicamente todo ano, era uma certeza que a folha ia crescer. Ano passado a gente teve uma redução da folha nominal. Isso significa que os servidores perderam um salário, que alguém foi lá e cassou o salário dos servidores? Não, simplesmente se mudaram algumas regras que existiam, algumas a nível de decreto, e essas regras permitem
elas possibilitam que aumentos de salário eles aconteçam quando exista entrega para o cidadão. E não simplesmente porque eles estão numa regra automática de crescer o salário o tempo inteiro. Então, sim, é possível fazer essas mudanças, mas isso exige principalmente que a sociedade deseje isso, que a sociedade peça isso, que a sociedade pressione o parlamento para que o parlamento faça essas mudanças. Me parece que isso está acontecendo agora. Me parece que o sentimento da população em geral, quando você olha pesquisas de opinião, quando você olha as pessoas que se manifestam lá no parlamento mesmo ou via mídias sociais, as pessoas desejam mudanças porque elas não acreditam que essa configuração que o Brasil tem e que ele vem desde os anos 80 montando, não é uma configuração positiva para a maior parte da sociedade. Muito bom. Vereador Camozzato, por que na reforma administrativa que começa a se debater no ano passado, se deixou meio ladeado magistrados, militares, membros do Ministério Público e parlamentares? Por que essa turma nunca também está no olho do furacão do que a gente chama das reformas emergenciais? É uma ótima pergunta e ela explica muito porque a política brasileira é patrimonialista. A gente tem uma política representativa nos parlamentos que ela é pautada nas demandas corporativas, na pressão dos sindicatos, na pressão das corporações, e isso é muito evidente, especialmente se a gente olha para o estado do Rio Grande do Sul ou mesmo para Porto Alegre, como esses setores, essas categorias organizadas, elas conseguem fazer justamente aquele lobby organizado, né? Conseguem pressionar parlamentares, pressionar inclusive a sociedade civil, muitas vezes informa de uma maneira já enviesada como é que se dão as coisas e por conta disso elas conseguem obter privilégios, né, ou ganhos além do comum que se vê no mercado para suas categorias. Prova disso tem sido a própria pandemia. A gente tem, enquanto os demais, não existir cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, é que justamente todos vivam sobre esse mesmo conjunto de regras. E no Brasil é uma coisa curiosa, né? A gente vê, falaste aí do Peru, falaste do Chile, né? O Gabriel trouxe outros exemplos aí de comparativos de PIB, a mesma coisa do Giuseppe, né? O Brasil, ele paga um prêmio salarial para os seus servidores incomparável quando se mostra outros países do mundo. O que é o prêmio salarial para os nossos servidores? É quando você pega aquele mesmo tipo de trabalho, aquela mesma atividade, né, ou semelhante no mercado, enquanto que, em geral, no mundo, aí, uma média é de 9% de prêmio salarial, ou seja, da diferença real paga, no Brasil é por volta de 30% esse prêmio. E algumas categorias têm mais de 50%, mais de 60%. Uma coisa que eu costumo brincar, aliás, quando eu faço palestras e mesmo enquetes em redes sociais, é sobre salário de professores. E casualmente, nossos convidados, até vou deixar um abraço para o Jonas e para a Sofia. Sofia foi minha colega durante 2 anos lá na Câmara, o Jonas agora meu colega vereador, né? Respeito os dois, obviamente a gente tem divergência de ideias, mas não pessoal, mas tanto o Jonas quanto a Sofia, né, professores, a categoria professores, ela é muito mal compreendida pelo cidadão médio brasileiro. Minha mãe é servidora pública estadual aposentada, professora do estado e nunca recebeu um salário digno para a sua profissão. Digno, o que eu considero? Quando você compara com o mercado, que o mercado está pagando para aquilo, ela sempre recebeu menos do que isso e ainda recebendo um parcelado nos últimos anos. Tudo bem, ok, essa é a situação da minha mãe. Agora, se você pergunta para o cidadão ali fora, professor no Brasil ganha bem? Em geral, a resposta é não. E quando você fala qual é a média salarial de professor em Porto Alegre, ninguém acredita, porque ela supera os R$7.000. Então, assim, em que momento... Mas isso é ganhar bem? Aí que está comparado com o mercado. Sim, é ganhar bem. Mas se nós trouxermos saber o que é ganhar bem, o que é ganhar mal, a gente tem que ter um elemento comparativo, né? Exato. O elemento comparativo é aquele que realmente está sujeito à oferta e demanda, sujeito à contratação que bota a devida precificação no valor dos bens e serviços. E esse é o mercado, não é um agente político, né? Claro, claro, daí nós tipificamos isso por função, concordo, nós temos que fazer equiparação por funções iguais. Mas se nós levarmos isso na aba do funcionalismo público, o varredor de rua ganha 1.600 e o procurador de justiça ganha 39.000. Se nós botarmos tudo dentro do funcionalismo público, aí os 7.000 vão considerar que dentro do grande escalão do judiciário, que é funcionalismo público, é pouco. Mas é que aí você não compara o professor com o grande escalão do judiciário, você compara o par dele no mercado. Mas quando eu proponho a reforma administrativa, eu levo em consideração tudo no guarda-chuva. Todo o funcionalismo público. Todo o funcionalismo público, mas aí com as diversas regras que cabem a cada setor. O problema nesse caso da reforma administrativa federal, na minha opinião, é que essas categorias em específico, vamos lá, pelo judiciário, né, ou militares, elas foram basicamente colocadas à parte de todo o debate. É como se elas fossem setores intocáveis. Né? E isso é um problema, porque aí sim, eu dou toda a razão aos professores, aos médicos, aos enfermeiros, aos garis, aos analistas administrativos, que se veem dentro de um novo conjunto
conjunto de regras, vão ter que mudar muitas vezes sua realidade de vida ou pensar em outra perspectiva, né, para o seu futuro, que estava planejada quando ele fez o concurso e que não será mais a mesma. Mas para aqueles juízes, para aqueles militares, ela se mantém a mesma. Sim. É como se eles estivessem num universo intocável e à luz de tudo que acontece ali fora, o pagador de impostos fechando suas empresas, tendo dificuldade de fechar as contas, tendo que fazer racionamento dos recursos para conseguir comprar, né, as compras do supermercado, pagar suas contas de aluguel, luz, tudo mais. Esse cara teve que fazer uma nova gestão do seu orçamento, mas essas castas não podem ser tocadas. Eu acho isso extremamente injusto e imagino que, inclusive, a essas corporações deva lhes parecer injusto, mas eles têm dificuldade, talvez, de reconhecer, ou ao menos uma parte deles, né, que lhes representa no lobby junto aos gabinetes. Muito bom. Voltando então ao Gabriel. Gabriel, dentro da fala do vereador Camozzato tem justamente a comparação entre funções. E se a gente pegar dos níveis com o setor público, com o setor privado, tem também uma discrepância dentro disso. Só para pegar a ideia, o servidor municipal, ele ganha, em média, claro, vai ter uma variação, mas na média do setor privado. O servidor de nível municipal, no setor privado de mesma execução vai ter igual. Porém, de estadual, ele ganha 16 vezes mais. E no federal... 16%. 16%, perdão. E no federal, 96%, que chega a ser 2 vezes mais. Por que nessa calçada de subida aí há um agudo crescimento aí? O servidor federal ganha na média 9 mil, o estadual 5 mil e o municipal 2 mil e alguma coisa. Você tem, como eu mencionei antes, né, desde a redemocratização a gente foi aprovando uma série de legislações que elas foram criando o que se chamou dentro do setor público de vantagens funcionais. Sim. Então o servidor ele vai avançando no tempo na carreira, então você tem, por exemplo, 5 anos já de carreira, você tem 3 anos de carreira e você ganha um aumento automático no seu salário. Em alguns entes federativos isso ainda existe, em outros entes federativos isso já foi eliminado. Mas isso ajudou muito a criar essa velocidade de crescimento dos salários, independentemente da qualidade do serviço, independentemente da produtividade, independentemente se a gente está falando do bom servidor público que chega no horário, está lá disponível e entrega valor para a sociedade, ou daquele servidor que não está no horário, que não chega no horário certo, que não está disponível, que muitas vezes nem entrega algo para a sociedade. O que por si só já é injusto dentro do poder público. Mas você cria essa série de vantagens funcionais. Você tem, por exemplo, uma outra vantagem que existiu, que era o seguinte: o Tiago ele se tornava chefe do departamento e ele ficava chefe do departamento durante um determinado período. Ao sair da chefia do departamento, o Tiago não tinha mais as responsabilidades de chefe, mas ele incorporava ao seu salário o adicional que ele recebeu por ser chefe de departamento. Então aquilo se tornava parte do salário dele e ia ser carregado até a aposentadoria, que é uma coisa que não existe na iniciativa privada. Se você não tem a responsabilidade de liderança numa equipe na iniciativa privada, você não recebe como uma liderança. Você recebe como uma pessoa que está entregando valor de uma outra forma, seja pelo que você está vendendo, seja pelo que você está ajudando a cortar de custo, seja pelo atendimento que você está dando ao cliente para garantir que ele esteja recebendo um serviço ou um produto com a qualidade que ele contratou, mas no poder público isso existiu durante muito tempo. Então você criou regras que retroalimentavam o crescimento da folha independentemente do resultado que estava sendo entregue. Isso gera todo esse crescimento acelerado que a gente viu nos últimos anos no Brasil e que tornou a folha de pagamento do setor público insustentável, não só dentro dos servidores que estão na ativa, mas também nos servidores que estão na inativa. Muito bom. Esse tipo de discrepância, assim, justamente a fala, e aí se colam, né, as duas falas, mas especialmente nas questões dos benefícios. Eu acho que é aí que mora o pulo do gato, assim, né? Os benefícios é que muitas vezes faz o funcionalismo parecer tão gritante e trazer esses números. A gente vai desdobrar. Mas, continuando o ping-pong, está com a gente ainda aí a deputada Sofia? Será que está com a gente? Porque o combinado foi a deputada e o vereador Jonas entrarem na segunda parte, porque eles tinham compromisso. Mas se tiver, a gente já começa o papo, a gente já aproveita a sua presença aí, deputada. Deputada, dentro da reforma administrativa que eu conversava aqui com o Giuseppe, com o Camozzato, com o Gabriel, quais pontos a senhora vê que... A senhora nos ouve? Não sei se está nos ouvindo a deputada. Oi, Tiago, agora sim. Maravilha. Falhou o som. Tá.
Maravilha, mas a gente vai, isso é assim mesmo. Dentro da reforma administrativa que a gente falava aqui, especialmente na fala do vereador Camozzato, que nós pegamos aqui o que ele chamou de castas, né, das castas que foram blindadas, tem estabelecido lá a proposta para extinção de benefícios, como licença-prêmio, aumento retroativo de salário, as férias com mais de 30 dias, as progressões automáticas, que pauta muito do que falava o Gabriel agora. Como é que a senhora entende esse tipo de ponto da reforma e quais as críticas a senhora tem à estrutura orgânica da reforma? Não sei se a deputada está nos ouvindo, na verdade. Oi, agora, essa frase eu ouvi vocês. Tá, eu vou repetir sem problema nenhum. Não, a gente falava o seguinte, né? Dentro de alguns dos principais tópicos da... Não consegue ouvir. A gente vai restabelecer depois, não tem problema. Vamos ver se o vereador Jonas está com a gente e consegue nos ouvir. Senão, a gente volta aos estúdios e restabelece. Você me ouve, vereador? Ouço. Maravilha. Eu estendo a mesma pergunta, vereador, né? Para a gente ter a antítese do que está sendo estabelecido. A fala do vereador Camozzato foi em tom de interrogação e crítica justamente à blindagem dessas castas dos militares, dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos próprios parlamentares que acabam muitas vezes, né, surfando em águas tranquilas quando se trata de reforma no que toca ao funcionalismo público. Mas um dos tópicos que propõe a reforma é a extinção de uma série, não de todos, mas de uma série de benefícios que muitas vezes computa esse engorde da máquina pública, né? Licença-prêmio, progressões automáticas, férias de mais de 30 dias e tal. Como é que o senhor encara esse tópico da reforma e quais críticas o senhor aponta para o que é estabelecido nesse item? Eu acho que a carreira pública, em primeiro, né, cumprimento novamente a todas e todos que nos assistem e quem está no debate. Eu acho que a carreira pública ela carece ainda de incentivos atrativos. Hoje tu não consegue mais atrair determinados quadros técnicos para a máquina pública porque a máquina pública não oferece nada. Quando tu sai, por exemplo, da Prefeitura de Porto Alegre, se aposenta, tu não tem um fundo de garantia para resgatar. Então, teoricamente, a estabilidade ela funciona como isso. Tu está ali, está trabalhando, enfim, tem a certa garantia do emprego, mas quando tu sair, tu está numa adiante ou para trás. E a única coisa que tu poderia sair antes era a carreira. Hoje, no município de Porto Alegre, a carreira já não é mais atrativa. Ela já não tem mais triênios, ela não evolui nas letras, então praticamente o salário que tu entra, tu pode ao longo da carreira sofrer algum ajuste de 10%, 20% e tu sofre a corrosão salarial. Hoje nós estamos com servidores públicos há 5 anos sem receber a inflação. Se tu comparar os últimos 15 anos, o salário mínimo teve um aumento da ordem de 130%, ao passo que o salário do servidor público da Prefeitura de Porto Alegre teve pouco mais de 70%. Ou seja, a massa salarial ela não cresce, apesar de que alguns discursos colocam que a máquina está pesada, ela está inchada, ela é muito grande para o tipo de Estado que a gente tem. Mas se a gente for olhar lá, por exemplo, o artigo 153 da nossa Constituição nunca foi regulamentado, que é o imposto sobre as grandes fortunas. Nós temos hoje 1% da população brasileira detendo 30% da riqueza, e 10% dos mais ricos do país detém 42% de tudo que é produzido de riqueza. Então, há uma concentração enorme de riqueza no país. Se a gente for pensar separadamente o setor público, claro que a gente nunca vai chegar num país com igualdade, um país com justiça salarial, um país com condições de trabalho e de remuneração igual do setor público e privado, porque tu sempre vai ter menos impostos do que deveria ter. Então, a gente fala muitas vezes assim, os pagadores de impostos, todos nós pagamos. Para começar com o imposto de renda, que os servidores pagam mais do que outros. Para começar com o imposto sobre alimentação, que é muito grande, seria o imposto, estou falando alimentação, mas é o imposto sobre o consumo, ele é grande no Brasil. E ele deveria ser um imposto mais sobre a produção do que o imposto sobre o consumidor. Então, na verdade, o trabalhador, a trabalhadora, seja público ou privado, ele paga muito no Brasil e recebe, claro, serviços públicos, mas não é o servidor o vilão da história.
O vilão da história é o Estado, que sempre faz reformas contra os trabalhadores, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que sofremos e agora a reforma administrativa, e nunca uma reforma na divisão do bolo das riquezas. Há uma concentração enorme. Nós tivemos no período da pandemia, estamos aí há 1 ano e 5 meses, 6 meses de pandemia, o bolo dos bilionários do Brasil aumentou em 34 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Quer dizer, a concentração de renda, ela se agravou no Brasil. Então, esse problema do serviço público ser mais pesado ou não é muito relativo. Se nós formos olhar, por exemplo, Noruega, 35% em relação ao PIB se gasta com funcionalismo público. Se nós formos ver França, muito próximo do Brasil. Mas então, o PIB per capita é muito maior daí, né? Também... Oi? Mas o PIB per capita desses países é muito maior. Muito maior. Então, você veja, o país Brasil, a nível comparativo com outros países, ele não tem uma quantidade muito grande de servidores públicos. Ele poderia ter muito mais e, arrisco dizer, ele deveria ter. Por exemplo, a educação infantil nesse Brasil estava proposta no Plano Nacional de Educação e nunca foi universalizada. Países desenvolvidos foi universalizada e isso ajudou, inclusive, a ampliar a renda dos trabalhadores, tanto público quanto privados, porque desenvolveu, gerou conhecimento, gerou um RH mais qualificado no país, de tal forma que ele passa a produzir mais tecnologia, mais ciência, mais valor embutido nos produtos e não fica como o Brasil hoje, exportando soja, exportando proteína, enfim, muito no setor primário. Isso muito porque é uma matriz econômica e de modelo de Estado que ainda é um pouco retrógrada. Enfim, trago esses elementos iniciais para a gente poder debater. Muito bom. Me chamou a atenção, Gabriel, o vereador falou ali, né, que o Estado, como vilão, oferece reformas contra os trabalhadores. Aí eu pergunto, como fazer as reformas de modo em que elas sirvam aos interesses do Estado como organizador social, mas que não fira também a dignidade do povo trabalhador? Claro, vamos deixar de lado a análise da reforma do trabalho e da Previdência, vamos ficar nesse escopo da administrativa. Acho que um bom exemplo de uma reforma que ajudou bastante as pessoas, em geral, foi a própria reforma trabalhista. Antigamente, as pessoas elas tinham descontado no seu salário que se elas quisessem ou se elas não quisessem o imposto trabalhista, o imposto sindical. Então, você pagava imposto com base no seu salário para o sindicato, que deveria ser uma associação deveria ser uma instituição de livre associação. Então, você acredita no seu sindicato? Você acha que ele está fazendo um bom trabalho? Você concorda que ele é uma boa instituição para você? Ok, você vai lá e desconta porque você decidiu isso. Agora, no Brasil, isso era imposto às pessoas. Você teve uma reforma trabalhista, isso retirou a obrigatoriedade das pessoas pagarem imposto. Eu me lembro que minha primeira carteira de trabalho, quando eu fui trabalhar, ainda não tinha empresa, eu tive que ir em determinado dia lá no sindicato para dizer que eu não queria que descontassem do meu salário. E eu tive que passar por uma via crucis, né? Foram me jogando de sala em sala até eu poder chegar lá e dizer assim, olha, eu não quero que descontem o imposto sindical do meu salário. Eu não acreditava nisso. Quando recentemente a Prefeitura de São Paulo fez uma pesquisa nos seus servidores, foi lá para 2017 ou 2018, e eles perguntaram o seguinte para os servidores da própria Prefeitura: você acredita que o seu sindicato faz um bom trabalho? 25% apenas respondeu que sim. 75%, ou seja, 3 em cada 4 servidores disseram que o sindicato não fazia um bom trabalho na visão deles. Então, esse é um bom exemplo de uma reforma que ela ajuda as pessoas, ela traz uma coisa de positivo para a maior parte das pessoas e ela ajuda a evitar que se criem instituições permissivas e instituições perdulárias para a sociedade. Muito bom. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, fechando o nosso primeiro bloco. Gabriel, você consegue ficar com a gente mais um pouco ou precisa... Não vou conseguir, infelizmente. Não vai conseguir? Tá ótimo o debate, adoraria. Eu gostaria muito também, está colaborando muito. Mas então, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, reitero o convite, que volte mais vezes, sempre que possível. Será um prazer. Muito obrigado a todo mundo. Gabriel Torres esteve conosco. Gabriel, que é presidente do Instituto
Deixa eu só pegar aqui, já me perdi o Instituto, Gabriel. Agora me perdi aqui o teu Instituto. Instituto de Estudo das Empresas. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos aí, estabelecendo o sinal com a deputada Sofia Cavedon, tendo mais o vereador Jonas Reis conosco e aqui nos estúdios o vereador Felipe Camozato e o Giuseppe Riesgo, deputado estadual. E aí nós vamos desdobrar esses tópicos e abrir mais a caixa de ferramentas sobre o tema do custo-benefício do serviço público no Brasil. Não sai daí. Voltamos com o Cruzando as Conversas desta quarta-feira para falar sobre custo-benefício do serviço público no Brasil, tendo como o nosso motor de arranque uma pesquisa que aponta o Brasil como o 7º país que mais gasta com servidores. E aí nós temos, convidados tanto no estúdio quanto por link, por vídeo, nos ajudando a desdobrar o tema. Siga tanto a RDC TV nas redes sociais, como acompanhe o Cruzando as Conversas de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. Você é nosso convidado especial, é claro. O programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também da Colombo. Colombo é estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. E você já conhece o RDC Shopping, mas se você não conhece, tem o acaso de você não conhecer ou se faz tempo que você não confere, não deixe de passar já, agora mesmo. Passe lá, www.rdcshopping.com.br e você encontra maravilhas como o chá Maravilhas da Terra, Na compra de 3 deliciosos chás seca a barriga na Super Indico, você ganha mais um por apenas R$ 27. Mas atenção, a promoção é limitada e vale apenas enquanto durar o estoque. Então, passa lá, www.rdcshopping.com.br. Nós tínhamos, então, no primeiro bloco, a presença do Gabriel Torres, que se despediu da gente, vai ficar nos acompanhando agora no trajeto. Ele que é presidente do Instituto de Estudos Empresariais, e ainda aqui nos estúdios o vereador Felipe Camozato e o Giuseppe Riesgo, deputado estadual. Por vídeo nós temos a deputada estadual Sofia Cavedon e o vereador Jonas Reis. Voltamos à pauta e aí eu volto, Giuseppe. O Jonas falava ali sobre a massa salarial como algo que não cresce. Ao mesmo passo que nós temos uma inconstitucionalidade no Brasil, que é o chamado supersalário. E o supersalário, por exemplo, tem dados aqui, ele já nos custou, segundo uma reportagem da Isto É, lá de 2016, 20 bilhões naqueles últimos anos aos cofres públicos. E aí, se nós formos atualizar, não deve ter escapado muito mais disso. Como puxar esse freio de mão de modo não drástico, que é como eu tenho tentado levar o debate. Nós já entendemos que a reforma administrativa, assim como a da Previdência do Trabalho, nunca vai concluir o 100% do seu download, mas também a gente precisa encaminhar alguns itens. O que seria o supersalário? O supersalário são aqueles salários que passam o salário de ministro do STF, que é de 39 mil reais. Os que passam do teto. Estouram o teto. Passou do teto, é supersalário, seria inconstitucional. Mas se estorna o teto não seria um problema. O problema é quando eles encontram alguma forma de não estornar o teto, E aí fica ali. E aí passa, por exemplo, Porque o teto, em tese, o subsídio, ele foi criado, na época em que ele foi criado, para evitar os penduricalhos, Porque os penduricalhos. E aí o que aconteceu foi o seguinte, alguns grupos aí que têm benefícios e têm poderes dentro do setor público começaram a criar benefícios extras que não seriam contados como salário e aí não teria o estorna-teto. Auxílio moradia, um monte de coisa que foi sendo incorporado. Isso é muito problemático, eu considero muito problemático e foi, acho que, o ponto da fala do Camozato. Existem alguns grupos que têm força política e que têm influência política e que acabam sendo deixados de fora nessas reformas e acabam trabalhando para ter o seu benefício próprio. E aqui no Estado a gente vê algo bem parecido. Claro que a gente trata, quando a gente fala de reforma administrativa, nós falamos de governo federal, até porque muitas das regras devem vir de Brasília e o Estado tem que se adaptar. Tem pouco que pode ser alterado aqui em nível estadual e muito menos nas câmaras de vereadores. Mas o fato é que existem alguns grupos que, infelizmente, trabalham mais para o benefício próprio e pensam mais no próprio umbigo, no próprio salário, do que no benefício que eles podem trazer para a sociedade. Como alterar tudo isso só com uma reforma administrativa nacional?
Não existe outra forma disso ser feito e, claro, com deputados que tenham a responsabilidade e tenham a coragem de enfrentar essas corporações e que saibam que eles vão estar entrando num terreno bem difícil e bem ardiloso. É só a gente ver o exemplo aqui no Estado da mudança no pagamento dos duodécimos, que tentou ser feito lá no governo Sartori, lá em 2015 ou 2016, eu não me lembro exatamente o ano, onde a pressão era fortíssima, a pressão era gigantesca. Relatos aí, mais relatos, eu não vou citar aqui para não ser leviano nas acusações, mas relatos de que a influência foi forte. Por quê? Porque esses grupos não queriam ter suas alterações, alteração nos seus recebimentos e não queriam receber parcelado, porque no serviço público do Rio Grande do Sul, até ano passado, existia 2 castas de servidores, né? Os servidores do Poder Executivo, que recebiam parcelado, e os servidores dos outros poderes, legislativo incluso, que recebiam salário em dia. Eu, enquanto deputado, nunca tive meu salário atrasado, por exemplo, enquanto os servidores estavam tendo salários atrasados. Isso não é justo. E a única forma disso ser feito é com muita coragem de enfrentar tudo isso, fazendo uma reforma de verdade e lembrando sempre que quem paga a conta é o cidadão comum, é o trabalhador comum. O vereador Jonas foi muito feliz ao dizer que os impostos são muito altos, e ele tem razão, os impostos são muito altos. Só que a gente não pode se enganar e achar que o serviço público é pago com outra coisa que não impostos. E quem financia tudo isso é o cidadão. Claro que eu discordo ali do vereador quando ele diz que tem que se expandir o serviço público, eu acredito que ele tem que ser reduzido, mas ele tem razão quando diz que os impostos são muito altos e quem paga essa conta é o trabalhador comum, é o cidadão que levanta aí cedo, vai trabalhar e paga suas contas no final do mês. Acaba num ciclo de ouro-bouros muitas vezes, né? Esse acho que é o grande epicentro do nosso debate, né? Eu acho que essa coisa tanto da dilatação do serviço público quanto desse encolhimento, que é onde vocês de um pensamento mais liberal vão para um lado, os nossos convidados por vídeo vão para o outro, e aí eu quero ver se a gente encontra essa mediana. Se me permite, Thiago, rapidinho, por favor. De forma rápida, o que eu acho não que é precisa ser rápido, temos tempo. A gente perceber, na minha opinião, pelo menos, a gente perceber que existe quem paga conta nisso tudo, claro. quem trabalha no setor privado, porque o setor público ele é todo financiado com impostos. A pessoa pode até pagar o imposto de renda, ela pode até pagar o imposto depois no trabalho dela, uma parte vai ser retornada, mas o fato é que 100% do que ela recebe é oriundo de impostos. E o cidadão que trabalha na iniciativa privada, ele acaba pagando tudo isso. Então a gente tem que perceber essa diferença que é fundamental. Eu vejo algumas pessoas às vezes dizerem, mas o servidor público também paga impostos. Claro que ele paga, mas todo o salário dele é oriundo de impostos. Isso tem que ser colocado na mesa e eu acho que é fundamental da gente trazer esse ponto. E aí, vereador Camozzato, dentro disso nós fizemos ali, né, até na sua outra fala, a questão do nivelamento por funções, mas tem também os degradês dos níveis, né? O nível municipal, estadual e federal. Qual deles o senhor vê como o grande agravador desses índices e como operar numa construção de um novo entendimento dessa estrutura administrativa que leve em consideração que uns custam menos, outros mais, enfim? Eu acho que o papel do gestor público, de modo geral, né, seja o político eleito, seja o servidor público que está numa função de chefia, o que a gente tem que ter em mente é o serviço prestado ao cidadão. O cidadão está contratando um serviço do Estado, de certa forma, até compulsoriamente. Ele não opta por contratar o Estado brasileiro ou a Prefeitura. Ele paga por aquilo sem ter só a voz para poder dizer não. E uma vez que ele paga por esse serviço, ele quer um retorno. Nós temos ali uma fala do vereador Jonas, que é uma fala importante de ser destacada, né? Na proporção de empregos públicos em relação à força total de trabalho no Brasil, é verdade que o Brasil tem uma proporção pequena comparado com outros países. Agora, no custo relativo ao PIB, o Brasil ele sobrepõe aqueles países que são países reconhecidamente ativos na prestação de serviço público, com um serviço público grande, muito presente e carga tributária alta, né? Que são justamente países referência, especialmente nórdicos, europeus, né? E tudo mais. Então, aí que mora a questão. E quando eu falo sobre serviço público ser prestado para o cidadão, eu vou fazer uma analogia simples aqui, mas que eu acho que fica mais fácil de compreender o que eu quero dizer. Nós, se estivéssemos num condomínio, nós estaríamos ali todos nós pagando uma taxa condominial para contratar o zelador, para contratar o jardineiro, para contratar o serviço de vigilância, a iluminação dos corredores, né, e a água que serve ali para molhar o jardim e fazer a limpeza. Buenas, tem esse valor que nós pagamos e o que aconteceu no Estado brasileiro, de modo geral, é que a conta do zelador e do porteiro começou a ficar muito alta. E lá pelas tantas,
o condomínio já não tinha mais, já não sobrava dinheiro para ele poder investir no jardim, para ele investir numa pintura de fachada, para ele investir num portão eletrônico para sua garagem. Ou seja, o Estado brasileiro ele acabou se tornando, à medida que o tempo passou, num fim em si mesmo, numa grande estrutura que ela se autoalimenta. E ela deixou de prestar o serviço para o cidadão, e por isso que nós somos um país onde as pessoas têm muita dificuldade de perceber o custo-benefício do imposto pago. A percepção de estamos pagando muito para receber muito pouco, ela talvez não exista tanto na Suécia, que também paga uma alta carga tributária, ou mesmo na Noruega, ou no Reino Unido, né, ou no Canadá, porque lá, muito embora se gaste bastante com o zelador, lá sobra bastante para investir no portão eletrônico, na pintura de fachada, Sim. na reforma do jardim. No Brasil não tem sobrado. Por isso reforma de previdência, por isso reforma administrativa, por isso reforma tributária, para tentar equalizar essas forças e fazer com que na reunião condominial, que é o Congresso Brasileiro, né, e os próprios eleitores, cidadãos brasileiros, nós possamos entrar num novo acordo de, olha, realmente nós queremos pagar nossas taxas condominiais para sustentar o zelador e o porteiro, ou nós queremos ter investimento na fachada do prédio para valorizar nossos imóveis, para trocar o portão eletrônico, para ficar mais seguro para todos nós, para conseguir fazer um jardim melhor, para dar mais segurança para as crianças que estão brincando no jardim. Então é isso que tem que ser posto em debate, é isso que está posto em debate e isso que deve ser o norte de atuação do gestor público. Pensar não necessariamente se eu devo ser dono da folha de pagamento do professor, do médico, né, do analista administrativo, mas sim se nós teremos esses serviços prestados. Às vezes uma empresa consegue fazer terceirizando o serviço melhor e mais barato do que um servidor público, às vezes não. Então é preciso ter esse elemento diferenciador de conseguir comparar que, olha, aqui nós estamos pagando mais do que nós pagaríamos se tivéssemos um parceiro privado fazendo. Aqui não. Aqui nós precisamos de um servidor público que lida com informações essenciais. Nesse outro nível nós não precisamos. Aqui sofre de ingerência política ou influências terceiras. Então precisa ter alguém de confiança. Aqui não. Então essa sensibilidade natural do gestor e que é feita na gestão privada por cada empreendedor e cidadão ou nas suas contas de casa, o setor público precisa começar a fazer. Nós não podemos seguir sendo um Estado que serve a si mesmo. Muito bom. Vamos então tentar mais uma vez o contato com a deputada estadual Sofia Cavedon. Nós não tivemos ela na primeira rodada de perguntas porque faltou o áudio. Vamos ver se a gente conseguiu agora. A senhora me ouve bem, deputada? Ouço. Maravilha. Deputada... Vocês me ouvem? Lhe ouvimos bem. Eu repito a pergunta que eu faria para a senhora, porque eu gostaria de lhe ouvir no âmbito, né, legislativo. Quais os pontos que a senhora entende como frágil da proposta de reforma administrativa e que a senhora entende, dentro dessas falas que nós já trouxemos no preâmbulo, que fragilizam essa proposta de reforma? Então, Thiago, eu escutei vocês desde as 10 horas, eu estou ouvindo, então, todo o debate realizado aí. E quero dizer o seguinte, esses privilégios fazem parte do modelo que está proposto na reforma administrativa. A ideia é que as carreiras típicas de Estado, elas serão preservadas. Quem são elas? As que arrecadam, as que defendem o Estado, as que garantem a segurança. E o restante do Estado público, bom, esse pode ser terceirizado, quarteirizado, contratação temporária, sem direitos. E neste restante, e este é o modelo elitizado que está exatamente aqui nesta PEC 32. Uhum. E, portanto, mantém os privilégios de um setor só. Esses setores típicos do Estado, né? Auditores, juízes, promotores, que geram a lei. Ora, quem é que está na rabeira? Todos aqueles que vêm cumprir a função para a qual se estabelece a arrecadação do excedente econômico e, através dessa arrecadação, um serviço prestado à população, que é um serviço que trata de reparação, que trata de equidade, de garantir saúde para quem não pode pagar por ela, garantir moradia para quem não pode pagar por uma moradia, está morando na rua, ou morando em favelas, ou morando mal, de aluguel, sem poder pagar aluguel. Sim. Trata de garantir saneamento, trata de garantir saúde para todo mundo que não pode pagar. Ou seja, um país profundamente desigual. Esse é o modelo, na verdade, no mundo inteiro.
diferentes maneiras, né? O Estado recolhe um excedente econômico e aí o Jonas, que eu cumprimento, e os demais eu cumprimentei, falou disso, né? Nós arrecadamos mal esse excedente econômico, nós taxamos muito o consumo, portanto o arroz que come o pobre e o mais rico, o feijão, e não taxamos, por exemplo, o sistema financeiro especulativo desde 95. Isso não é natural. Isto foi produzido no período do Fernando Henrique Cardoso. Então, quem tem letras, quem investe na bolsa, os seus rendimentos não pagam impostos em determinados níveis, né? E é exatamente a grande dívida brasileira com estes, que é majorada através dos juros, que enriquece os super ricos desse país e consome um percentual volumoso destes recursos do Estado brasileiro que deveriam garantir, então, os profissionais que garantem os serviços a que eu me referi. Então, para ter escola é preciso ter professores e professoras, para poder ter saúde como o SUS, e tu perguntava sobre a pandemia, né? Uhum. O que a pandemia revelou? Revelou que é necessário um Estado público forte para proteger a vida do povo, né? Nós, se não fosse o SUS, quantos mil a mais nós teríamos de mortes nesse país? Os hospitais privados, eles superlotaram, eles passaram a lotação muito antes do que os hospitais públicos. Quem proveu de respiradores foi o setor público, foi o Sistema Único de Saúde, com todos os erros que a CPI está demonstrando. Esse não é o nosso foco. Então, a reforma trabalhista, a reforma administrativa ela vem fragilizar muito mais. Eu queria falar da trabalhista também, né? Porque foi o Camozzato, né? Se referiu, olha a vantagem de não ser obrigatório o desconto sindical. E eu quero te dizer, Camozzato, que eu sempre fui defensora de não ser obrigatório o desconto sindical. Eu fui anos sindicalista, professora de sala de aula no município de Porto Alegre, e o SIMPA, enquanto eu era dirigente, nunca recebeu o desconto obrigatório. Eu também acho que o funcionalismo, trabalhadores, eles têm que se associar a sindicato e pagar voluntariamente, se organizar e defender. Então, eu acho que isso é uma questão muito pequena diante do que a reforma trabalhista fez. Sabe quais são as maiores mortes por Covid? Os entregadores. Os entregadores, além dos garis, que são terceirizados, e cobradores de ônibus e motoristas de ônibus. Agora, os entregadores que não têm nenhuma proteção, zero de proteção trabalhista, porque foi simplesmente removido tudo. Não tem responsabilidade, é o setor que mais morreu agora com o Covid. A fragilização dos salários das terceirizadas que atendem cozinha, limpeza das escolas em Porto Alegre, o Camozzato deve acompanhar, o Jonas tem acompanhado muito, a limpeza dos postos de saúde, estão até agora sem receber a rescisão, as da MG. Eu posso citar as empresas no estado do Rio Grande do Sul, a AIC, IOC, que não pagam salário há 3 meses de trabalhador terceirizado que está fazendo limpeza nas escolas. Então é isso que quer se incorporar no serviço público. E eu sei que estou falando um pouquinho longo, mas como ouvi bastante... Fica à vontade, até porque a senhora não falou na primeira rodada. Fica à vontade. Tá bem. Tratar da diferença desses 2 estudos, Tiago, porque esse estudo que foi apresentado, até que foi na chamada do programa, nós ficamos nos perguntando, mas não tem que ter um ponto de interrogação? O Brasil é o que mais gasta ou tem percentual em serviço público? Porque esse estudo é feito pelas indústrias, né? Foi feito pela Confederação Nacional das Indústrias. E ele compara países de diferentes modelos. Por exemplo, o Chile não tem gasto com previdência. O Chile colocou na pobreza e na miséria os seus idosos todos. Agora há pouco nós tivemos conturbações enormes no Chile, porque vai ser modificado, porque Pinochet, a grande ditadura Pinochet, privatizou tudo, inclusive as possibilidades de ter uma dignidade quando fica velho e doente, idoso. E isso está sendo transformado
por grandes movimentos sociais que foram para as ruas. A educação estava completamente privatizada, agora tem promessas de ter, então, universidade pública. Ora, compara esses países com países como o Brasil. Eu prefiro a comparação da OCDE, um pouco que o Jonas já falou, né? Sim. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 37 países trabalham juntos, né? A média dele é de 21% dos trabalhadores dos países da OCDE. 21% são trabalhadores públicos. O Brasil, ele está lá embaixo, ele está com 12% em relação a 37 países mais importantes do mundo. 12% dos seus trabalhadores são trabalhadores públicos. E países muito desenvolvidos, a Noruega, a Dinamarca, 35% do total dos trabalhadores são servidores. A Letônia, 31%, a Suécia, 28%. A Eslovênia e a Hungria, 27%. A Polônia, 25%. Então, nós não temos um superestado, nós temos desigualdade dentro do Estado. Inclusive, Bolsonaro agora fez um aumento aí do presidente da República subindo o teto e favorecendo os fura-tetos, como o Giuseppe dizia. Bom, mas eles devolvem e batem no teto, né? Mas uma subidinha, como ele deu no seu salário, ele disse que não, sobe pouco. Subiu os salários dos ministros e nós vamos subir todos os salários dos que estão lá no teto. Ou seja, a lógica das carreiras estratégicas de Estado. E nós, Brasil, não vai sair do seu subdesenvolvimento como os Estados Unidos, por exemplo, estão colocando trilhões para levantar a economia com intervenção estatal. Nós temos que gerar emprego rápido, nós temos que gerar saneamento, nós temos que gerar moradia, mas nós precisamos fazer a reforma tributária. Realmente, os mais ricos que ficaram super ricos na pandemia, aqui no Brasil, e são os bancos, é o Nubank, os especuladores, os investidores na Bolsa, estou me lembrando agora como é que é o nome daquelas, são as grandes famílias mais ricas, são esses. Os Facebook, internet e o pessoal dos bancos. Então, assim, os grandes ricos no Brasil enriqueceram muito mais, poderiam estar cobrindo as necessidades desse país de internet para as crianças lá nas suas famílias, por conta dessa desigualdade brutal, de computadores para todos os nossos estudantes, escolas com dignidade, espaço físico, arejamento que não tem, máscaras com filtro que o governo se nega a incorporar nos protocolos porque não quer comprar, que são mais caras. E esse dinheiro nos falta e acumula nos especuladores, o Brasil paga essa conta. Então nós precisamos fazer antes dessa reforma administrativa, que só acaba mais ainda com a condição do Estado de intervir e garantir dignidade humana e amenizar a desigualdade desse país, nós precisamos da reforma tributária. O Brasil tem muitos recursos, o Brasil tem condição de construir dignidade, mais igualdade, menos violência, menos fome, né? Voltamos ao mapa da fome. Muito bom. Deputada estadual Sofia Cavedon. Vereador Jonas Reis, eu vou agora começar uma rodada que é uma proposta que eu tenho trazido para o Cruzando as Conversas, que é um pouco a inversão da zona de conforto, um pouco da polaridade, né? Quando eu trago 2 parlamentares do Partido Novo e 2 parlamentares do PT, se espera mais ou menos uma linha editorial das suas manifestações, dos seus entendimentos, da função do Estado, das suas políticas, enfim. Isso são os posicionamentos que nós, eleitores, né, vamos nos tratar com um diagnóstico daquilo que melhor responde aos nossos interesses. O que eu tenho proposto em algumas rodadas do programa? Que se faça um pouco da inversão disso. Então, quando se fala da bancada que o senhor representa, a deputada Sofia, nós já temos um entendimento ali dessa dilatação da participação maior da figura do Estado e das funções de cargo público. Eu pergunto na contramão, então, como é que o senhor vê, assim, quais os tons críticos o senhor poderia produzir para esses números trazidos de alto custo do PIB brasileiro para o serviço público? E dentro dos itens da reforma administrativa,
Eu perguntei para a deputada Sofia quais os pontos que ela via como frágeis, mas quais o senhor realmente considera essenciais ou ideias que o senhor considera essenciais para, de fato, encolher algum custo que possa ser encolhido do Estado? Obrigado, Tiago, pela pergunta. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, Tiago, a questão central é que, na verdade, o Estado brasileiro é muito ausente da vida das pessoas. O que há por parte da política, uma política de centro e direita, que é a maioria das prefeituras do Brasil, dos estados administrados pelos partidos de centro e de direita. Tem um que outro extremista. Mas o que acontece? Há um direcionamento dos serviços públicos para uma parcela da população. Vou te dar um exemplo. Bairros nobres de Porto Alegre estão recebendo pavimentação de asfalto, enquanto zonas, por exemplo, como Lami, Ponta Grossa, Cruzeiro, lugares que até hoje, inclusive, têm ruas de chão batido. Porque há uma inversão na forma como se usa a máquina pública. Embora a máquina pública esteja ausente da maior parte das periferias, ela existe maiormente em zonas, por exemplo, que recebem água potável e não tem falta de água potável, como zonas nobres de Porto Alegre, ao passo que a Lomba do Pinheiro, extremo sul, não consegue receber água muitas vezes. O que se trata muitas vezes no serviço público, o problema não são os salários, o problema é a não valorização dos servidores. Nós temos hoje uma quantia enorme de servidores prestando serviço na pandemia que não receberam sequer um abono, por exemplo, de risco de vida, e que o Estado poderia oferecer. Porque o Estado brasileiro, se vocês forem ver, os escândalos que teve de corrupção, comprando máscaras, insumos, hospitais que não surgiram, reformas de galpões, bom, tá um noticiário aí para vocês verem. Há uma casta política no Brasil, nefasta, que ela trabalha sob a égide da corrupção, do roubo, do assalto ao erário. E não é diferente quando se traz o debate das reformas. A reforma trabalhista, que nós discorremos brevemente, disseram que ela era preciso ser feita para gerar empregos, não gerou empregos. E quando se fala, por exemplo, do imposto compulsório, é um dia dos 365 dias do ano que vai para os sindicatos, federações, enfim. Eu também sou contrário, sempre fui contrário. O sindicato que eu dirigi durante 4 anos trabalha principalmente com o recurso do associado. Tem 9 mil associados, 9 mil pessoas que constroem o sindicato e recolhem mensalmente, não é compulsório. Então a reforma trabalhista, na verdade, a venda dela foi que ela geraria emprego, não gerou. Reforma previdenciária não gerou. E a crise econômica agora gerou a redução de 2 anos na expectativa do povo brasileiro. Quer dizer, nós temos uma sociedade que não consegue alcançar educação, saúde, segurança, saneamento, assistência social, que aí envolve um quadro todo de serviços, porque os recursos são mal geridos. Historicamente, o Brasil teve pouco tempo na mão da esquerda, e aí estou falando PT, vamos pegar a nível federal. O PT esteve 13 anos à frente do Estado brasileiro e a massa do salário mínimo cresceu 130%. Agora não tem mais aumento real do salário mínimo. E isso significa que também serviços públicos estão deixando de acontecer. Há uma fila enorme de cirurgias no SUS, ela ampliou. Há o fechamento de unidades de saúde, de atenção básica. Por exemplo, Porto Alegre, nos últimos 3 anos, perdeu 11 postos de saúde. Ou seja, a saúde, seu acesso reduziu na capital. Então, quando a gente fala que o servidor público ele é caro, ou que o serviço público é caro, ou que o servidor é mais remunerado do que outros, se nós não tivermos, se a gente já não tem o pleno emprego, se a gente não consegue alcançar a educação infantil para o filho do trabalhador, não consegue alcançar uma vacina da Covid, ou até um teste da Covid, ou uma internação para todos que precisam, nós temos um problema que se chama administração do Estado. O Estado precisa ser bem administrado, e aí ele tem que ter controle popular. E o que eu vejo muitas vezes é os parlamentares fugindo do controle popular. Agora, recentemente, eles não querem, inclusive, que o povo decida sobre privatização ou não, quando o povo deve ser soberano, não só no voto de 4 em 4 anos,
mas ser chamado sempre para participar e discutir política. Talvez quando o povo for de fato aquele que vai ser acolhido pelos políticos do Brasil, a gente vai ter sim reforma política decente, vai ter sim também uma reforma administrativa decente, mas enquanto a reforma administrativa vem pela mão do milionário, que é o senhor Guedes, milionário, o que o milionário quer fazer? Ele quer ir contra, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, por isso que ele não leva isso para debate. E aí é um debate que nós deveríamos fazer, porque muitos países do globo já fizeram. E se a gente for comparar o PIB, a França gasta próximo do que o Brasil gasta com serviço público. E vamos ver como é que está a França em condições de vida. Então a gente pode ver a Arábia Saudita, que gasta 4% a mais do que o PIB que o Brasil gasta, o percentual do PIB, e vai ver qual é a qualidade de vida da Arábia Saudita. Então, quando a gente compara países, nós temos que trazer vários elementos, inclusive a expectativa de vida, que na Alemanha, na França, na Arábia Saudita é muito maior que a brasileira. Então, essas análises que a gente faz, o Estado está inchado, há muitos servidores públicos, não se aplica no solo brasileiro, uma vez que há uma desigualdade enorme. Hoje mesmo, nós temos acesso à internet, estamos aqui conversando, mas a maioria do povo brasileiro não tem acesso à internet e, portanto, por exemplo, na pandemia não consegue acessar um ensino de qualidade, porque o Estado que deveria prover ensino usou a pandemia para dizer que não precisa investir em tecnologia, não precisa investir em internet, então o Estado se ausentou do seu dever da educação. Isso, inclusive, vai ser peça que vai ser levada para o Ministério Público, provavelmente por muitos parlamentares do Brasil, do Estado brasileiro, na mão do Bolsonaro e de alguns governadores, ter se eximido de garantir o direito à educação para toda a população. Quer dizer, o dinheiro dos impostos continua sendo recolhido, um montante muito grande. Para onde foi esse dinheiro na pandemia? O que os estados fizeram? Então, eu trago aqui alguns questionamentos e talvez a gente não consiga definir uma reflexão coletiva, social, precise fazer um debate longo com as estruturas públicas. Agora, é errado a gente dizer que uma média salarial de 2,5 salários mínimos para o funcionalismo público, municipal, por exemplo, do Brasil, isso é exorbitante, isso não é. Até porque para tu manter uma família com filhos, com uma casa, segundo o DIEESE, tu precisaria ter da ordem de 5,5 salários mínimos para ter saúde, educação, enfim, garantir subsistência, roupa, vestimenta e algum lazer. Tá, perfeito, vereador. Bom, deputado Giuseppe Riesgo, sobre as falas, né? Acho que encontramos alguns pontos consoantes entre vocês, especialmente a questão de sindicato, já vi que é uma constância até dos 4 integrantes da bancada, mas na mesma medida, né? Até o vereador encontrou ali, acho que o ponto do sindicato para puxar vamos dizer assim, o mapa da resposta que eu tateei, que era fazer uma reflexão de saída de zona de conforto. O mesmo eu faço com o senhor agora. O senhor não teme, ou pelo menos não consegue, daqui um pouco mais, diagnosticar que o encolhimento do Estado pode desassistir quem já tem uma dificuldade econômica em conseguir acesso à saúde, educação e esses elementos primários? O senhor não teme que isso cada vez mais vá dilatar os índices de pobreza do país? Bom, eu acredito que nós não estamos defendendo aqui o fim do Estado. Perfeito. Ninguém está dizendo aqui que ele tem que acabar imediatamente ou que ele deva parar de assistir a população que não tem condições de renda. Isso acho que é um ponto básico aqui entre nós. Na verdade, nós questionamos se o Estado deve ser o provedor de alguns serviços. Aqui está um ponto que eu considero importante. Por quê? Por qual motivo o governo tem que ser o dono da escola, o contratante do professor, aquele que faz a administração? Por que o governo tem que ser o dono do hospital, o contratante do médico? Será que ele não conseguiria, de forma melhor, ao invés de ser o dono da escola,
proporcionar para alguém que não tem renda ao acesso a uma escola privada, pagando muitas vezes menos, é só ver como funciona o SUS no Brasil. Se engana muito quem acha que o SUS é um grande conglomerado de hospitais públicos com servidores públicos. Não. O SUS funciona no Brasil de uma forma onde existem muitos hospitais filantrópicos, que são privados, administrados de forma privada, e são custeados pelo poder público. Da mesma forma, existem também a possibilidade das escolas, essa que eu mencionei, das escolas chamadas vouchers escolares, onde, digamos que o Thiago não tem condições de pagar a escola para o filho dele, ao invés dele ficar sem acesso à escola, como alguns nos acusam de ser, na verdade ele seria agraciado com um voucher onde ele poderia escolher a escola privada onde ele colocaria o filho dele. Dessa forma, o Estado não se torna um grande mastodonte gastão, porque se eu contrato um servidor público, a estabilidade me impede de fazer demissões e ajustes e consertos, e mesmo assim o Thiago continua tendo acesso à educação pública e saúde pública para o filho dele. Então eu, tentando sair um pouco da zona de conforto, que tu tenta trazer esse exercício aqui, que eu acho muito legal, aliás, parabéns por essa ideia. Obrigado. Eu dou essa concessão, assim, o serviço público não tem que acabar, por óbvio, ele tem que se manter. Em alguns locais ele poderia muito bem ser alterado de uma forma que, claro, a pessoa que não tem... Que serviços o senhor imagina que não deva estar sob a égide do Estado? Não deva estar sob a égide do Estado. Eu acredito que todos os sistemas de qualquer tipo de empresa não tem que ser de propriedade do Estado, de forma alguma. Eu acredito que a educação não precisa necessariamente ser de propriedade do Estado. Eu acredito que a saúde também não precisa ser necessariamente de propriedade do Estado. E todos esses outros que nós hoje temos um entendimento de que é ok a iniciativa privada ser dona desse serviço, porque existe sempre aquele argumento de que é essencial, então tem que ser do Estado. Aí eu sempre pergunto, bom, então supermercados, farmácias, fazendas, tudo isso tem que ser de propriedade do Estado. Então, já que é fundamental e é essencial. Claro que não. A gente sabe que o setor privado consegue administrar isso e a pessoa que não tem condições de ter acesso à alimentação, por exemplo, ela pode ter um recebimento de um Bolsa Família, por exemplo, que é um programa social que permite que essas pessoas possam ter acesso. Então, eu creio que o Estado ele tem que fazer algumas funções fundamentais, como, por exemplo, segurança, garantir um sistema de segurança, e pode existir também segurança privada, as pessoas podem contratar segurança privada para suas empresas, enfim, aqui, por exemplo, na RDC, se quiser contratar uma segurança privada, por que não? Qual seria o problema? E sistema de justiça, evidentemente, eu não consigo imaginar que não se possa ter um sistema público de justiça, um judiciário, um Ministério Público atuante, enfim, esses são setores fundamentais de função do Estado, ao meu ver. Muito bem. Vereador Camozzato, aí tentando pegar um ponto agora, mudando um pouco, eu fiz a lógica com o vereador Jonas e o deputado Giuseppe, e agora vou fazer uma ponta invertida com o senhor e com a deputada Sofia, mas não é no mesmo modelo de exercício, ao contrário, é pegando alguns pontos da fala dos anteriores, que eu vejo que talvez tenham deixado algum espaço para a gente ocupar. O vereador Jonas fala, e com propriedade, sobre o salário ali dos níveis municipais, que realmente são mais baixos. A gente viu que há uma camada dos estaduais e federais, mas se a gente levar em consideração, por exemplo, tem serviços públicos como os auditores da Receita, que a cada 100 funcionários, 80 ocupam o cargo máximo. Ou seja, não tem como dizer que não é inchado, né? Claro que se vamos pegar os peritos médicos, apenas 1% está no topo da cadeia econômica da função, mas... Existem aspectos, e se a gente levar para os três poderes, o judiciário é aquele que mais vai gritar em valores. E aí eu pergunto, dentro da fala do vereador Jonas, com esses dados, como montar o equilíbrio do que fala agora o deputado Giuseppe sobre educação, saúde e segurança, o tripé básico, estendendo isso para uma iniciativa privada, mas mantendo a importância, a respeitabilidade do Estado, sem esses graus aqui de 80% de uma capacidade funcional ocupada? Uma boa reflexão, Thiago. Até acho interessante. Tá muito bacana esse debate, assim, inclusive. Tá né? ótimo. Eu, na época que eu comecei meu mandato, em 2017, a Sofia era vereadora, a gente tinha muitos desses embates também, muitas vezes filosóficos, né, Sofia? E era bacana exercitar essa questão, até uma visão, às vezes, até um pouco utópica do que poderia ser, para a gente depois trabalhar na perspectiva real. Eu vejo o seguinte, né? A vereadora Sofia trouxe o exemplo do Chile, quando ela falou sobre educação privatizada, a previdência privatizada. O Chile, na América Latina, tem os melhores indicadores nesses segmentos, aliás, os indicadores sociais e desenvolvimento humano e econômico também, disparados, né? Muito por conta desse modelo. Acho uma pena, inclusive, que tenha sido através de uma ditadura que seja implementado muito das regras, porque isso, de certa forma, descredibiliza regras que foram corretas.
né? E eu tenho, né, uma grande rejeição a qualquer modelo autoritário. Em todo caso, acho que precisa ser feita uma correção ali na fala apenas. Os dados fornecidos que tu usaste e que eu referenciei aqui anteriormente era do Tesouro Nacional, feito pelos servidores do Tesouro Nacional, não foi de consórcio empresarial e de indústrias. E eu queria fazer um paralelo aqui com países onde a gente tem um melhor equilíbrio entre setor privado e público e um melhor posicionamento do setor público para fazer esse atendimento, prestação de serviço ao cidadão. Quando a gente falava, por exemplo, sobre países nórdicos, e eles acabam sendo muita referência, né? Esses estados de bem-estar social, eles são muito referências nesses modelos, porque primeiro são estados muito ricos, têm um bom poder aquisitivo, uma renda per capita alta e ao mesmo tempo tem um serviço público atuante. Mas ele é atuante e acaba sendo bastante eficiente no seu atendimento de serviço porque ele é muito focado naquilo que ele se propõe. Nós não vemos uma estatal de petróleo, dificilmente vemos uma estatal de petróleo ou de entregas de correspondência, como nós temos no Brasil, né? A gente dificilmente vê estruturas estatais como nós temos aqui, que permeiam aí dezenas de ministérios e secretarias. Elas, em geral, são muito mais focadas e as disparidades salariais são muito menores. E aí é preciso reconhecer, né? Nós temos carreiras públicas no Brasil, que, como nós falamos lá no início do programa, elas estão muito dissociadas do que o mercado paga para aquele mesmo rol de conhecimento e aplicação do trabalho. Esse descolamento da realidade que gera também por parte da sociedade brasileira o desencontro de expectativa e o senso de justiça mesmo, de achar que, olha, se setor público não presta, servidor público está vivendo numa mata e desencadeia até um pouco desse discurso, até às vezes mais raivoso, que eu acho que desconecta um pouco a gente de conseguir debater de forma racional o tema, né? Eu venho de uma família, de novo, né, de servidores públicos, um federal, outro estadual. Eu entendo a importância de se ter bons servidores, e de se ter justamente uma boa gestão pública daquilo que é foco do Estado. Acho que o José foi muito bem em colocar ali o que deveria ser foco, e veja que no Brasil a gente não consegue nem fazer bem o que deveria ser o foco, né? A justiça no Brasil é uma zona e a segurança é tal qual, né? Então, assim, começa lá do exemplo. Nossa Suprema Corte não dá exemplo nenhum, né? De Supremo, olha, tá deixando muito a desejar, e isso, querendo ou não, vai dando um péssimo exemplo o resto de toda a escala da gestão pública e do cidadão brasileiro, que se acha no direito também de perverter regras e por aí vai. Nós temos, nesses países nórdicos, modelos onde tem, seja parceria público-privada para atendimento de serviços públicos, seja parceria, exclusivamente contratação privada para esses modelos de atendimento de serviço público. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Alemanha sobre políticas públicas locais, no estado da Renânia, Norte-Westfália, e lá tem uma premissa muito interessante sobre municípios, que é uma lógica que até parece utópica quando a gente discute em termos de Brasil, mas lá um município ele não pode prosseguir sendo um município se ele não tem capacidade de se sustentar pelos próprios impostos pagos na comunidade. Ele perde o direito de ser um município se ele excede os gastos da sua própria estrutura burocrática e administrativa e fica por muito tempo excedendo esse limite. Ou seja, ele automaticamente tem que estar sempre provando a sua eficiência e entrega para a população. Além disso, vários dos serviços públicos que estão lá, desde bombeiros, passando por saúde, segurança, educação, previdência, seguridade social, tem parceiros privados atendendo, seja através de parcerias, que nem o José mencionou, com instituições filantrópicas, seja através de empresas privadas que lucram por vender espaços em escolas ou em vagas de atendimento de saúde, ou planos, inclusive, exclusivos para aquela rede, para atendimento básico da população e por aí vai. Nós estamos muito centrados no Brasil em uma ideia de que o Estado ele deve ser provedor, e nos custa muito caro sair dessa falsa ideia de que o Estado precisa ser dono de tudo. E eu noto que o próprio PT teve sua origem naquele processo trabalhista ali, naquele processo até sindical, aquele movimento sindical que originou o PT no ABC Paulista e tudo mais, que naquela época tinha uma identificação muito grande com os trabalhadores, que talvez sofriam com uma desigualdade social e uma questão de conflito de capital-trabalho, que hoje o que nós vemos não é mais a realidade do PT. O PT deixou de ser um partido dos trabalhadores e passou a ser um partido dos servidores brasileiros, onde vive às custas dos trabalhadores brasileiros que nessa pandemia estão em casa pagando a conta dos servidores, que não tiveram descontos. Inclusive, a própria política não teve desconto. O Novo apresentou uma PEC no início da pandemia para reduzir salário de políticos, judiciário, Ministério Público, tudo mais, abrir mão de vários privilégios e o Congresso Nacional sequer ousou votar. Ontem o deputado Pompeu de Matos esteve aqui também protocolou o projeto de lei pedindo redução do salário dos deputados, também não aconteceu, não avançou.
Pois é, mas o Novo não teve apoio do PDT lá na Congresso Nacional. Pois é, né? eu não entendo. Vocês têm as mesmas ideias e não conversam. Vocês políticos são... Acho muito curioso. Mas enfim, né? E quando o vereador Jonas traz a informação ali, né, de que a esquerda administrou por pouco tempo o Brasil, né, foram só 13 anos de PT. Olha, desde a redemocratização, são 32 anos de democracia no Brasil desde a Constituição de 88. Nesses 32 anos, 40% do tempo estivemos sob o petismo. E aqui eu exercei o contraponto ali, Tiago, tem seus méritos. Legal ver. Governo Dilma fez PPPs. Fez PPPs de aeroportos, contratos ruins, mas fez PPPs. Governo PT na Bahia fez contratualização de hospitais públicos e privados. Então, teve seus méritos, claro, né? Nós tivemos no meio do processo, aliás, tivemos até uma reforma da Previdência, sobre a gestão do Lula, né? Que depois encadeou a saída de uma ala do PT que fundou o PSOL. Em todo caso, né, tivemos vários méritos nesse processo. Claro, tivemos mensalão, tivemos petrolão, tivemos vários outros deméritos. Mas, para exercitar também esses dois lados, né, eu acho que nós temos que voltar a pensar naquilo que a vereadora Sofia colocou na sua fala, nos entregadores. Os entregadores são um bom exemplo. Eles não estão na lista de prioridade de vacina e nenhum sindicato defendeu que estivesse. Eles só estão trabalhando hoje por conta dos aplicativos, que, aliás, operam muito por conta de partidos como o Novo e de ideais como os ideais liberais, porque se dependesse de muitas das ideias de partidos de esquerda e ligados a sindicato, eles estariam sindicalizados, com rígidas regras trabalhistas, esses aplicativos teriam ido embora, esses caras estariam a ver navios desempregados sem conseguir pagar a conta dos servidores que estão aí em casa fazendo home office desde o início da pandemia. Muito bom, vereador. Bom, deputada Sofia Cavedon, da mesma maneira que propus ao vereador Camozato, pegando falas de um de outro aqui, vamos dizer, da bancada oposta, em que pese, eu estou achando o PT muito novo e o Novo muito PT hoje no debate, assim, né? Acho que a gente está em pares de igualdade, o vermelho e o laranja estão mais próximos do que qualquer coisa, mas o negócio é o seguinte... Assim tu nos complica. Não, mas o meu papel... os dois lados, né, Sofia e Jonas? O meu papel é esse, vocês é que lutem, viu? Saúde, segurança e educação indo para um setor privado na fala do Giuseppe, utopia apareceu 2 vezes na fala do Camozato. É utopia, Sofia? E por quê? Não, nós podemos construir. E acho que a gente tem alguns pontos, talvez, de encontro, quando a gente quer que um país, de fato, cuide de todos os brasileiros. Eu acredito nisso, eu acredito que o Novo pense nisso. Mas pensa a partir de uma lógica que é uma lógica de mercado. Eu acho que a construção do Novo vem do mercado. E eu acho que a gente precisa pensar que o mercado atua nas áreas onde, com mercadoria, ou seja, com produtos a entregar para quem possa comprá-los. E nós não temos como fazer um país resolver as grandes desigualdades, misérias e fomes, iniquidades, ofertando essa dignidade para quem possa comprá-la. Água, por exemplo. Então, eu entro nas nossas diferenças, né? É uma utopia para mim que todo mundo tenha água tratada. Esgoto não entre dentro da sua casa. Isso não dá para esperar que as pessoas paguem por isso, né? A maioria do povo brasileiro não tem como pagar. E se nós precisarmos fornecer água gratuita para uns setores desorganizados, nós vamos ter que fornecer, nós não vamos deixar o povo morrer de fome. Nós não podemos pensar num Estado que descarta as pessoas. Eu acredito que isso é a utopia do Novo também, do Giuseppe e o Camozato, que eu os conheço. E sempre um alto nível de debate eu quero elogiar. Então, ali tem uma diferença, por exemplo, eu não acho que só porque é empresa ou estatal, ela não pode estar na mão do Estado. Porque, assim, o Banrisul, ele oferece ao Estado do Rio Grande do Sul 300 milhões anos só de resultado das ações que pertencem ao Estado. Ele não custa nada para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas 300 milhões na mão do Estado do Rio Grande do Sul se transformam em saúde, em educação, se bem gerido. E eu concordo que a gestão tem que melhorar. É claro que a gestão tem que melhorar. Muito. Tem que ter transparência, tem que ter democracia, tem que ter controle social. Bom, vamos pensar na Corsan. A Corsan tem dificuldade de fazer investimentos? Tem. Em muitos momentos é a burocracia, é a incapacidade de resolver, mas ela é superavitária e ela trabalha com subsídio cruzado, Thiago. Ou seja, esses dias eu vi um exemplo que eu achei muito lindo.
O litoral norte nosso não é um litoral, não é um mar contaminado, porque a Corsã trata esgotos, não está 100%, certamente não, mas o litoral de Santa Catarina, que é belíssimo, que é muito mais belo, com água mais morninha, uma temperatura mais adequada, com paisagens maravilhosas, tem águas contaminadas. Então, assim, há uma dificuldade, porque a arrecadação nas praias é 3 meses, né? Depois, nos outros meses, é muito baixa a arrecadação de uma Corsã. E aí não é superavitário, não financia. O que financia? O subsídio cruzado. Ou seja, a Corsã vai investir lá nos pequenos municípios, lá onde não tem arrecadação, porque ela não tem lucro que vá para a iniciativa, para o dono da empresa, né? E o lucro é reinvestido. Então eu preciso dominar. A água pública é um bem público, é um bem para a vida humana, assim como a energia, né? Quando falta energia, nós tivemos audiência na Assembleia, então estraga todos os alimentos, as pessoas morrem de frio, como aconteceu no Texas, a energia lá está nos Estados Unidos, privatizada, e congelou a água nos canos das casas. Se as pessoas ficaram sem energia elétrica, não tinham como pagar. Então, assim, tem empresas que são estratégicas. Eu queria, Camozzato, te lembrar, eu procurei aqui rapidamente, e agora em tempos de Google, né, de internet, que a maioria das maiores empresas de petróleo e gás do mundo são estatais. São as chamadas National Oil Companies. E nós sabemos, por exemplo, que quem está comprando aqui a CE, a parte da CE que já havia sido privatizada, são estatais chinesas. Então, os grandes países do mundo que fazem negócios de interesse do seu país, de evolução, desenvolvimento tecnológico, de soberania energética, porque a energia é o ouro do mundo, a água é o ouro do mundo, e o petróleo. Então, nós não podemos abrir mão dessa soberania se nós queremos um país que dê conta do desenvolvimento e da proteção social. E só para encerrar, temos divergências sobre o olhar, né? Do olhar sobre Lula, governos Lula e Dilma. Eu acho até interessante o olhar que traz aqui o Camozzato, né? Foi o Camozzato, né, que fez o Giuseppe, que agora até me deu... Vereador Camozzato. Olha, teve coisas interessantes, fizeram privatizações, fizeram a reforma da Previdência. Eu quero chamar a atenção que o Jonas já chamou. Nós tínhamos uma política que foi muito potente de redistribuição de renda, que era a política de reajuste do salário mínimo anualmente, era a inflação e o crescimento do PIB. E isso fez uma redistribuição horizontal potente e girou a economia pelo poder de compra. Você favoreceu o mercado, né? E essa é uma das políticas, mas a expansão das universidades, institutos federais, o ensino técnico. Meu Deus, eu sou relativamente jovem, né? Não tão jovem como o Camozzato e o Iesgo, obviamente, e nem o Jonas, estamos com a geração jovem. Mas quando eu fui para a universidade, só tinha universidade pública, e se eu viesse para Porto Alegre, se eu fosse para Santa Maria ou para Pelotas. Isso foi agora, 82, gente. Hoje tu faz universidade em Passo Fundo, todos os cantos, em Uruguaiana. Então, tem mudanças muito importantes desse período do governo Lula e Dilma, em que a gente tirou o Brasil do mapa da fome, e que nós não precisávamos ter abolido, nós não precisávamos ter abortado esse caminho virtuoso. Podíamos ter corrigido problemas, sim, que apareceram, óbvio que apareceram, que mostram que o Estado brasileiro é muito corrompido, facilmente corrompido, e não é pelo PT, é por muitos partidos, por servidores públicos, mas não devíamos ter abandonado um caminho de reparação histórica, de equalização do básico. Depois do básico, gente, nós não queremos socialismo. O comunismo, né? Divide tudo, o modelo estatiza tudo. Não é isso. É o básico da dignidade humana para todos e todas. Depois disso, diferenciação livre. Perfeito, livre mercado. Agora, nós não podemos conviver com gente passando fome, morrendo de violência, vivendo nas ruas, como nós temos nesse país, né? Nós precisamos encontrar outro caminho, e passa muito pelo Estado público eficiente, é verdade, com uma matriz salarial, a gente sempre discutiu isso, Camozzato, uma matriz salarial horizontalizada, dignos salários, mas com teto, né? Curta.
no máximo, assim, 10 vezes do primeiro para o último salário. Tem que ter um teto, tem que ter um limite e sério, né? Então, um Estado público transparente e eficiente, mas com carreiras, com valorização de trabalhadores, porque eles constituem um saber, uma pesquisa na área de meio ambiente, na área de saneamento, na área da educação, na área da saúde. Gente, todas as pesquisas são públicas, que resolvem problemas centrais da saúde dos brasileiros. Então, a gente precisa avançar para melhorar esse Estado. Agora, destruí-lo não tirará o Brasil dessa desigualdade, dessa tristeza que a gente está vivendo, tão grande, de tantas mortes, tanta doença e tanta violência. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para as considerações finais do Cruzando as Conversas com os nossos 4 convidados que desdobram sobre o custo e o benefício do serviço público no Brasil. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos então com o último bloco do Cruzando as Conversas da noite desta quarta-feira, falando sobre o Estado brasileiro com seu serviço público, os custos e os benefícios. O oferecimento sempre para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. Eu aproveito então os agradecimentos, peço que sejam breves, que nós já estamos estourando tempo, mas reitero o convite para que compareça mais vezes e agradeço a contribuição deste belo debate que tivemos hoje, deputado estadual Giuseppe Resgo. Até me surpreendo que a gente conseguiu chegar em alguns pontos em comum aqui. Eu gosto muito de debater com a Sofia, ela faz parte de algumas comissões que eu faço, a gente sempre traz debates, enfim, eu acho que é legal. Claro que a gente discorda de muita coisa, mas é sempre uma discordância respeitosa. Eu acho que valeu a pena, te agradeço o convite e continuo aqui na defesa de um governo um pouco mais barato, um Estado um pouco mais barato, para que o cidadão possa pagar menos impostos e ter mais dinheiro no seu bolso, que eu acho que é o que a gente quer aqui no último, né? Que o cidadão tenha uma vida um pouco melhor, um pouco mais barata e tenha uma vida um pouco mais justa e sem ser tão explorado com altos impostos pelo Estado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado. Vereador Felipe Camozzato, da mesma maneira, agradeço a presença, esteja convidado para mais vezes e obrigado pelo nível do debate de hoje. Obrigado, Thiago. Obrigado por nos acompanhar. Agradecer também o Giuseppe, o Jonas e a Sofia. É sempre um prazer estar de volta aqui na RDC. Fique à vontade para me convidar sempre que puder. Eu gosto muito de participar dos programas e exatamente para debater um assunto tão relevante como o de hoje. Então, acho que é importante. O programa cumpre um papel fundamental aí na nossa política gaúcha. Então, parabéns também por estar conduzindo o programa. Muito obrigado, vereador. Vereador Jonas Reis, muito obrigado também pela presença. Da mesma maneira, mais vezes vamos trazer um nível tão agradável de debate. Obrigado pela colaboração, vereador. Obrigado, Tiago. Obrigado aos demais debatedores por essa oportunidade de conversar sobre temas tão importantes. E eu quero concluir aqui dizendo que o Brasil tem muita desigualdade, porque os super ricos não pagam impostos, inclusive sonegam. E os trabalhadores são arrochados com reformas tipo previdenciária, trabalhista, administrativa, que nada mais é do que cortina de fumaça para manter um país com muita, muita injustiça social. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pelo debate. Muito obrigado, vereador. E deputado estadual que falou a público e fecha o arco, muito obrigado, deputada Sofia Cavedon, por uma contribuição tão rica, de qualidade e na mesma temperatura e pressão de um nível democrático. Eu acho que é isso que nós precisamos cada vez mais, né? Que tenhamos esse clima, no mínimo, harmônico. Pode ser não concordante, mas é harmônico. Muito obrigado, deputada. Com certeza. Eu que quero agradecer. Eu estou há pouco tempo deputada estadual e a gente tentando se apropriar dos dados do Estado, do país, tem debates estratégicos acontecendo. Quero deixar a sugestão aí o tema da adesão ao regime de recuperação fiscal que o Estado está trabalhando para aderir, ou seja, rever a sua dívida e submeter a ditames do governo federal. Eu e Resgo estamos numa comissão especial analisando isso e dizer que não tem solução fácil, né? Ninguém tem a fórmula. Então, como é importante esses momentos de escuta, de diálogo,
de democratização do debate. Então, parabéns à RDC, Thiago, obrigada, Camozato e Resgo, sempre presto muita atenção nos argumentos, e obrigado e parabéns, Jonas Reis, está fazendo um debate forte na Câmara Municipal, né? Estão em vias de discutir, deliberar sobre a reforma da Previdência, então eu acho que nós já fizemos uma grande solução lá, que foi o Previmpa, e espero que a categoria seja ouvida e o Previmpa e o seu conselho também. Então, um grande abraço e contem comigo na próxima vez, ou presencial, para não termos os problemas de áudio aí, que interrompeu um pouco a nossa possibilidade de diálogo. Mas não prejudicou, a qualidade ficou a mesma, mas convidamos em que, dentro do possível, compareça aqui. Será uma honra recebê-la, deputada. Assim como os nossos 4 muito convidados... Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para ti. Muito obrigado, muito obrigado. Assim como os nossos 4 convidados que engrandeceram o nosso programa, tivemos também o Gabriel Torres, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que também colaborou conosco no início do programa, a quem eu reforço o agradecimento. Amanhã, a partir das 10 da noite, um programa especial aqui no Cruzando as Conversas. Será um programa em homenagem aos 31 anos da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que foram comemorados nesta terça-feira. Então, amanhã você é nosso convidado, vamos receber aqui o presidente da ASOF-BM, advogados e interlocutores da ASOF-BM, e vamos tratar da história desta instituição e também das demandas em que ela faz de defesa da instituição que nos defende, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. O Cruzando vai ficando por aqui por hoje. Amanhã, 10 da noite, estamos juntos. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.